Salve, salve rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Agora é o seguinte, eu tenho um lema, né? É fé, cultura e lucidez. Vou falar isso agora ao longo de todos os vídeos, que eu acho que eu consegui enquadrar tudo que eu falo aqui no canal, no meu Instagram, enfim. Seja bem-vindo, hoje a gente vai falar da ira do Ira, né? Para quem tá boiando, né? Recentemente, o Ira, que é uma banda de rock nacional bem conhecida, com bastante história, né, eles fizeram um show aqui no Brasil, não lembro agora exatamente qual é a cidade, mas se eu não me engano foi interior de São Paulo, enfim, não sei. Fizeram um show, deixa eu buscar aqui, né, cara, pô, eu tô com o computador na minha frente, então onde foi o show do Ira? Né? Foi em Contagem, né, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Porra, que saudade de Minas Gerais. O Ira fez um show lá, né? E durante o show, o vocalista do Ira, que é o Nazi, né? Que nome engraçado, né? Nazi. Ele fez uma manifestação contra a anistia, né? A gente sabe que está tramitando aí, né? Esse processo de anistia ou não das pessoas que participaram daquela tentativa de golpe. E o Nazi resolveu se manifestar politicamente no palco, só que não só ele se manifestou, né? As pessoas, quando você se manifesta, as pessoas também se manifestam, né? Então aqui eu estou fazendo um manifesto aqui, apesar de que eu não estou levantando nenhuma bandeira política intrinsecamente, mas eu me manifestando aqui, eu dou o direito de vocês se manifestarem também. Vocês podem vir nos comentários aqui e falar o que você quiser, pode me xingar, pode me aplaudir, pode fazer o que você quiser, inclusive compartilhar esse vídeo com outras pessoas para elas poderem saber do que está acontecendo e também terem a opinião delas e me mandarem, né? E me falarem qual é a opinião de vocês. Então, ele fez uma manifestação política no palco, o público reagiu a essa manifestação política e após essa reação do público, ele simplesmente enxotou, né, as pessoas que pensam diferente dele. Ele, no caso aqui, ele é contra a anistia e as pessoas que são a favor da anistia, né, se manifestaram contra e ele, diante disso, falou, olha só, se vocês que são bolsonaristas de direita não precisam vir ao meu show, sai fora, a gente não precisa de vocês e vocês não entenderam nada da nossa banda, né? Isso é o fato que aconteceu no dia 8 de janeiro. Não. 8 de janeiro foi o caso lá, né? Foi dia 29 de março, foi agora, né? Fresquinho, semana passada. Então, aconteceu isso no show do Ira, né? E aí o que acontece a partir disso, né? A partir disso eu já acabei de ver agora no Instagram do grande Danúzio Neto, inclusive, porra, indico qualquer pessoa consciente, lúcida e sã, né, seguir o Danúzio Neto no Instagram, que é uma das melhores fontes de informação apartidária, né? O cara posta tudo de tudo. E ele publicou lá que uma das produtoras que tinha uma turnê contratada do Ira simplesmente derrubou a turnê, né? A pedido tanto dos fãs, né, que começaram a devolver os ingressos, como patrocinadores também disseram que não iam mais patrocinar. E essa produtora cancelou, se não me engano, 4 shows do Ira na região sul do país. Né? Então isso está desencadeando aí, né? Isso a gente já viu isso outras vezes, mas o que eu vou falar? Né? Esse é o caso que aconteceu. Agora o que eu queria falar com vocês é sobre uma certa incoerência e no final do vídeo eu vou fazer uma pergunta para você, na verdade eu vou fazer agora e no final eu vou reafirmar que é o seguinte: o artista deve se manifestar politicamente no palco durante um show? Né? Essa é a minha pergunta. Eu vou fazer uma análise aqui como de mercado, não estou fazendo uma análise política, estou fazendo uma análise de mercado. Eu entendo cada artista, né? Apesar da sua individualidade, da sua personalidade, da sua arte em si, eu por ser empresário, né? Então eu entendo muitas vezes o artista como uma marca, uma empresa, até porque é a partir da arte daquele cara que, porra, toda uma equipe, toda uma cadeia de pessoas consegue trabalhar, ganhar dinheiro e botar comida dentro de casa. Eu, inclusive, sou uma delas. Então, entendendo como uma empresa, né, eu vou fazer essa análise. Eu enxergo uma grande incoerência do Ira, né? Tô falando do caso do Ira, nesse tipo de manifestação. Por quê? Porque, cara, Ira é uma banda de rock, né, dos anos 80, e quem é o público do Ira? Quem é o público consumidor, né? Assim como o McDonald's tem o seu público, assim como a Starbucks tem o seu público, né? O Ira tem o seu público, pessoas que pagam para consumir aquele produto, no caso, aproveitar aquela experiência, né? Desfrutar daquele serviço que a banda entrega quando vai fazer um show. Quem é o público do Ira? Se você tem menos de 30 anos, a chance de você ouvir Ira é muito reduzida, muito pequena, muito pequena. O público do Ira é 30 a mais, eu diria que 40 a mais, talvez 50 a mais. Não tem um estudo, né, exato, talvez precisaria olhar as plataformas do Ira, mas eu arrisco dizer que
50% do público do Ira deve transitar de 45 anos para cima. Deve ser mais ou menos isso. Por uma análise empírica de mercado, que é o seguinte: as bandas de rock não se renovaram, né? O rock não é um estilo musical que se renova. Você não tem todo dia uma nova banda de rock acontecendo, né? O mercado hoje, nesse sentido de renovação, o rap tomou esse lugar totalmente, a música pop, né, de modo geral também, o funk, o sertanejo também está vivendo agora uma patinada também em relação à renovação, mas muito mais do que o próprio rock. Então o rock, ele é característico como o gênero de uma época, né? E o Ira faz parte dessa época, né? Então, geralmente, quem curte o rock são pessoas que eram jovens nessa época, né? Que envelheceram e que hoje querem nesse show para poder relembrar aqueles momentos incríveis que eles têm da juventude, da época da doideira, né? Ou quer dizer, tem gente que continua na doideira e tá tudo bem. Então, o público do Ira, ele tem esse perfil um pouco mais velho. O que isso nos diz? Nos diz o seguinte: por uma análise matemática. Eu acho que muitas das vezes os cantores, às vezes até os empresários, né, não se atentam para a realidade dos fatos, né? Eu não estou falando de bandeira política, estou falando da realidade dos fatos. A última eleição do Brasil, que foi 2022, no final ficou Bolsonaro e Lula no segundo turno, né? E quando se decidiu o segundo turno, o Lula ganhou por uma diferença, se não me engano, de 2% de votos. A quantidade de pessoas que votou no Lula, né, na eleição, né, elas representam 37% das pessoas que poderiam votar. De todas as pessoas do Brasil que poderiam dar um voto, 37% deram um voto para o Lula. Isso significa que 63% das pessoas não votaram no Lula. Isso é a realidade dos números, né? Isso não é dado meu, é dado do Tribunal de Justiça Eleitoral. Ou seja, não só 60% das pessoas, 63% das pessoas não votaram no Lula, como o número de pessoas que votou no Bolsonaro foi 58 milhões de pessoas votaram no Bolsonaro, né? Então, assim, análise de mercado. Quando o cara vira e fala que quem votou no Bolsonaro não precisa ir no show dele, e ele tem um direito total, tá? Não tô aqui falando se ele tem ou não o direito de fazer isso. Ele tem total direito de fazer isso, assim como as pessoas têm total direito de se manifestar contrário, assim como as pessoas têm o direito de pedir o dinheiro de volta, assim como as pessoas têm o direito de ir no show, enfim, cada um tem o direito de ir e vir, ele tem o direito, as pessoas também têm o direito delas. Mas, cara, 58 milhões de pessoas votaram no Bolsonaro, e você vira e fala que você não quer que essas pessoas ouçam a sua música, sendo que os eleitores do Bolsonaro são majoritariamente mais velhos, né? O Lula, entre os mais jovens, ele ganha. Entre os mais velhos, o Bolsonaro ganha. Então, uma marca, né? É como se o McDonald's fizesse uma campanha dizendo o seguinte: você que come fast food, a gente não quer que você venha aqui. Você está lutando para ser obeso e a gente não compactua com isso. Você entende que, porra, o McDonald's jamais vai falar isso? O McDonald's jamais vai criticar quem come fast food, porque ele vive dessa porra, né? Ele vive dessa porra, a não ser que ele mude quem ele é. Então, a banda Ira, apesar de que, né, tem a personalidade, tem a individualidade, mas a banda Ira sobrevive, né, dos fãs que, cara, geralmente são de direita, né? Geralmente são de direita, e a maioria de direita. E tem um outro fator também predominante, que é o seguinte: no mercado de show business no Brasil, as maiores praças de show do Brasil, e você pode ver isso quando um artista internacional vem aqui fazer um show, né? Você vê as grandes turnês, e para quem trabalha vê que no dia a dia é assim. Aonde mais acontece show no Brasil? 3 regiões: Sudeste, né, o eixo principal, e depois você tem competindo ali o Centro-Oeste, principalmente com Brasília e Goiânia muito forte, e o Sul também bastante forte. Quando a gente fala de rock nacional, o Sul tem até uma predominância em relação ao Centro-Oeste, né? Talvez as 3 grandes capitais do rock no Brasil sejam São Paulo, Curitiba e Brasília, né? Uma em cada uma das regiões, para poder citar isso. Então, essas regiões são as que mais consomem shows de modo geral, e se for falar de rock, fica algo mais Sul, Sudeste e Centro-Oeste, né? Claro que as outras regiões também consomem rock, mas estou falando de maneira geral. O Lula, a única região onde o Lula foi mais votado na última eleição de 2022, que ele ganhou, ele só ganhou em uma região, que foi o Nordeste, que também é um grande consumidor de rock, mas não, entre talvez todas as regiões, talvez seja o último colocado, né?
A única região onde os eleitores do Lula são maioria, olha que louco, tá? E eu tô falando nem em maioria em relação a todo mundo que poderia votar, porque todo mundo que poderia votar tem nulo, tem branco, tem um monte de gente que nem foi votar, né? Agora, em relação a Lula e Bolsonaro, a única região onde o Lula ganha do Bolsonaro é na região Nordeste. O Bolsonaro ganhou do Lula no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste e no Norte, né? O único estado, né, se a gente for por estado e não por região, o único estado entre Sul, Centro-Oeste e Sudeste, você pegar essas três regiões, que são as regiões que mais consomem shows no Brasil disparado, você pegar nessas três regiões, né, que se a gente somar o Distrito Federal dá 4, 8, 9, 10, 11 estados no total, de 11 estados só teve um estado onde o Lula ganhou, que foi Minas Gerais, né, que é talvez o maior colégio eleitoral do Brasil, onde tem maior número de pessoas para votar. Ou seja, de 11 estados, o Lula só ganhou em um estado. Os outros 10 ganhou o Bolsonaro, né? Isso eu estou mostrando a realidade dos números, né? Se a gente for falar, inclusive, da região norte, o Lula até ganhou também em 3 estados lá, que foi Amazonas, Pará e Tocantins. Mas os outros 4 estados do norte, ou seja, a maioria, né? O Lula ganhou em 3, o Bolsonaro ganhou em 4 do norte. Então, cara, a única região onde o Lula é a maioria é o Nordeste. E o único estado dentro desse eixo aqui, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, onde o Lula ganhou, é Minas Gerais. Sendo que é esse público, é essa região, é essa faixa territorial, esse é a praça onde o show business fatura, eu diria que 80%, 90% do seu faturamento se dá dentro dessas praças. Ou seja, a partir do momento que o Nazi, vocalista do Ira, fez essa declaração, né, ele simplesmente está comprometendo a marca dele num nível surreal. E aí vai da decisão do cara. O cara achou que faz sentido para ele, beleza. Mas eu queria propor uma reflexão, né, cara? Né, que no final a reflexão vai desembocar naquela pergunta que eu fiz lá no começo. O artista deve usar o palco para se manifestar politicamente, né, ou não? Ele está ali para poder, assim como um lixeiro recolhe o lixo, um pedreiro constrói casa, um garçom serve a comida, né, um contador faz a contabilidade, um vendedor vende, um artista encanta, né, um artista emociona, um artista proporciona uma experiência sensível, agradável ou dolorosa, né, qualquer que seja, para as pessoas, né, ou não. Ele está ali não só para expressar a arte dele, mas para se manifestar politicamente de cara limpa, né? Que uma coisa é você, por exemplo, como eu adoro o Caetano, o Gil, o Chico Buarque, que sempre conseguindo se manifestar politicamente dentro da própria arte. Então você vai ouvir uma música do Chico e você percebe uma mensagem política dentro da arte. Isso é uma coisa. Outra coisa você termina a sua música e aí você fala, galera, queria dizer, entendeu? Que isso. Isso já não é dentro da arte. Você percebe a diferença? Né? Então, existem esses mundos aí. Eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês pensam, o que vocês acreditam. Né? Eu tenho a minha opinião pessoal e posso até declará-la publicamente com tranquilidade. Eu sou contra, eu acho que o artista, quando está ali, como eu dei o exemplo, eu não acho que o artista ele tem uma dignidade maior do que essas outras profissões. Para mim, a dignidade em relação à profissão do artista é a mesma dignidade do lixeiro, do pedreiro, do garçom, do vendedor, do empresário, do produtor e de qualquer outra profissão. Eu não acho que por você ser artista, a sua dignidade é maior do que uma empregada doméstica. Eu acho que qualquer profissão tem a sua dignidade e elas têm dignidade igual. E a dignidade da profissão está justamente na maneira como você serve a sociedade. E aí vem a minha paixão pelo mundo artístico, porque o artista serve a sociedade de uma maneira emotiva, emocional, né, espiritual até. Mas ainda assim ele serve, né? Ele serve a sociedade. Então quando um público compra um ingresso e ele vai lá ver o show, ele quer ter uma experiência, né? Ele está ali para, no caso do Ira, ouvir as músicas do Ira, relembrar daquele momento. Então acho que quando o artista toma esse passo, e é um passo permitido, mas arriscado, eu acho que ele tem mais a perder do que ganhar. E fazendo essa análise de mercado, a gente vê que... Você vê o noticiário agora dizendo que o Ira já teve shows cancelados na região sul, é óbvio, né? É óbvio por uma análise simples, né? 58 milhões de pessoas votaram no Bolsonaro e o Bolsonaro ganhou, né, na região sul, na região sudeste, na região centro-oeste e na região norte. Então, você simplesmente está dizendo para esse público inteiro, olha, eu não quero vocês. É meio estranho, sabe? Eu não consigo imaginar, eu ia ali na padaria e o cara me perguntava, você votou em quem? Se tu votou no Lula, não quero te vender pão.
Fala, cara, que loucura, né? Essa é uma loucura, né? As pessoas estão pegando o discurso político e levando para um lugar onde rebaixa o próprio ser humano, onde descarta o amor, né? Que é tão pregado por todos, né? Mais pela esquerda, né? A esquerda fala muito em amor, a direita deveria falar mais em amor, mas o amor que é tão pregado por todos nós, ou que deveria ser, você vê que não há, né, amor. Quando você vira e fala, olha, se você fez isso, então não é amor, né? O amor, ele por definição, ele é incondicional, né? Se o meu amor tem condição, então não é amor. Simples assim, né? Por que o amor de mãe é o mais conhecido? Porque ele é incondicional. Você pode ir preso, você pode, meu irmão, fazer uma merda do caralho. A tua mãe vai lá te visitar na cadeia e vai continuar te amando. Vai dizer que é errado, mas vai continuar te amando. Né? Por quê? Porque o amor de mãe não tem limites, é incondicional. E esse talvez seja um dos amores mais puros que a gente pode conhecer no mundo, né? Então, quando você fala em amor na sociedade, mas ao mesmo tempo você limita, você fala, olha, eu te amo, mas se você votou no Lula ou se você votou no Bolsonaro, aí não. Aí eu não quero nem que você passe na minha frente. Isso é simplesmente o ato inverso, né, do próprio amor que está sendo pregado. Então eu acho que, porra, tiro no pé, minha opinião, mas queria saber de vocês. Tiro no pé, cagada, né? Tentei fazer aqui uma análise mercadológica do produto, né? Como eu dei o exemplo lá, imagina o McDonald's virar e falar, olha só, nós não queremos vender para quem gosta de iFood. É uma loucura, o McDonald's jamais faria isso. Então o artista, ele precisa também entender quem é o seu público. E eu acho que aqui faltou uma percepção, uma análise de mercado, né? Ou até eles entenderam, né? Fizeram uma análise de mercado, mas ainda assim falaram que se foda. A nossa posição política é mais importante do que agradar o nosso público. E aí é uma decisão do artista, né? Que tem seus prós e contras. Eu acho que nesse quesito pesou mais a balança no contra. Queria saber a opinião de vocês e, acima de tudo, uma pergunta importante que provavelmente a gente vai destrinchar em outros vídeos. O artista deve ou não se posicionar politicamente em cima do palco? Não estou falando na rede social, em cima do palco. Quero saber a opinião de vocês, me digam, porque é um debate importante que a gente precisa ter. E conto com vocês nisso, tá bom? Rapaziada, tamo junto, bem-vindo ao canal, né? Se você tá chegando agora, aqui você vai encontrar fé, cultura e lucidez, tá bom? Tamo junto, até a próxima, valeu!